Shalom, shalom, a paz e a graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amém? Bendita do Senhor, glória a Deus pela sua vida, você que é agraciada, abençoada, fortalecida, filha do Deus vivo, a filha do Deus Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso, a paz seja contigo. Amém, glória a Deus. Estamos aqui no devocional Gênesis capítulo 3. A gente já viu o primeiro dia, o primeiro capítulo, que os 6 primeiros dias, né? Deus criou tudo que existe, no 7º dia ele descansou. E ali também ele pegou, né, Adão e fez Eva. A gente viu no capítulo 2 como foi que isso foi feito, e agora a gente vai para o capítulo 3. Mas antes de a gente começar, a gente precisa orar. Então ore comigo, feche seus olhos, coloque a mão no coração. Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui e dizemos: Tu és bem-vindo em nossas vidas, é bem-vindo em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, em tudo, porque nós precisamos de Ti mais do que tudo. Tu és a pessoa mais especial, a pessoa mais importante. Nós precisamos de Ti no nosso dia a dia. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós precisamos de Ti. Precisamos dos Teus ensinamentos, das Tuas instruções. Precisamos, Senhor, de Ti para nos fortalecer na fé, para nos ensinar. E hoje te pedimos que venha aqui nos ministrar sobre o capítulo 3 do livro de Gênesis, que possamos aprender de Ti, Senhor, que possamos ser ensinadas por Ti. Traz discernimento espiritual. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha que astuta mesmo, né? Porque ela fez o que? Semeou dúvida. Você sabe que uma das piores coisas que tem justamente é a dúvida, porque a dúvida, ela traz a gente para um lugar de medo, para um lugar de insegurança. Então a dúvida, ela é o oposto da fé, né? A fé, você tem convicção de algo, e na dúvida não. Você está ali insegura, sem saber. E aí a serpente justamente plantou isso, né? É isso mesmo que Deus disse. E ela pegou as palavras de Deus, né? E fez ali uma mistureba, fez um engodo ali para iludir, para enganar Eva, né? E Eva caiu na cilada. E é isso que eu e você, a gente não pode participar dessas armadilhas da serpente e cair na armadilha da serpente. Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então Eva, ela justamente repetiu, ela já sabia o que Deus disse. Você lembra que eu falei, né, que Deus falou a Adão, Eva nem existia ainda, quando Deus falou: Olha, existem todas as frutas do jardim, você pode comer. Você pode comer a maçã, a manga, a jaca, sei lá, tantas frutas que existem, os vegetais, tudo que existe aqui você pode, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Existiam essas 2 árvores no meio do jardim. E aí veio a serpente, sabendo, né, do conhecimento do bem e do mal, que traria morte espiritual, e veio ali de uma forma bem sorrateira para enganar Eva. E Eva repetiu: não, ele disse que a gente pode comer de todas, menos a fruta que está no meio do jardim. Não toque, senão vocês vão morrer. Aí vem a serpente. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus... E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só a serpente. Ela repetiu as palavras de Deus, gerou uma dúvida e agora está ludibriando, enganando, iludindo, seduzindo. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha o que aconteceu. A serpente, ela vem nisso, né? Ela traz uma oferta e ela conta meia-verdades, né? Porque ela sabia... A serpente ali era um animal selvagem, mas a gente está colocando... a gente sabe, né? Que era um inimigo, que era o próprio Lúcifer, que agora era Satanás, era o diabo, que entrou na serpente porque ele não aguentava ver a obra de Deus. A obra-prima de Deus, que foi feito homem e mulher, era o que Deus amava se relacionar, conversar, estar junto. E Lúcifer sabia disso, e desde o início que foi feito Adão, o projeto de Lúcifer é destruir o homem. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então veio para nos destruir, sabe, nossos sonhos, nossa expectativa de vida, sabe, nossos projetos, veio para nos deixar triste, tirar a alegria, e é isso que é o projeto dele para as nossas vidas. O projeto do inimigo é nos destruir, mas a gente não pode cair nessas ciladas, né? Ele vem com meia-verdade, querendo ludibriar, enganar. Mas aí você não podemos cair. A gente culpa muito Eva, né? Diz, se Eva não tivesse feito isso, se Eva não tivesse feito aquilo, mas a gente tem a oportunidade de mudar isso todos os dias e não faz. Acaba caindo nas armadilhas do inimigo, as ofertas que ele traz, né? E aí, depois de Lúcifer ter justamente, assim, colocado essa oferta para Eva, ela viu, né? Ela começou a observar, ela tinha tantas coisas para comer, para beber, tinha tanto que ela podia fazer no jardim, mas ela começou a observar aquela árvore que ela não podia. E ela começou a ver que o seu fruto era agradável, que era bom, que parecia bom. E aí ela comeu e ainda veio e trouxe Abraão, né, para também comerem. Adão, né? E ali Eva e Adão comeram, e quando eles comeram, é como se as escamas tivessem caído dos seus olhos, como se eles estivessem agora conhecendo o que era bom e o que era mal de fato, né? Os olhos deles se abriram, e a primeira coisa que aconteceu foi que eles perceberam que estavam nus, e aí eles foram pegar folhas de figueira para se cobrirem, né? Versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Imagina, dá pra gente se esconder de Deus? Não, né? Mas eles agora estavam com vergonha e eles se esconderam de Deus. Eles estavam ali no jardim escondidos de Deus. E olha o que aconteceu. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você, Adão? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso eu me escondi. Tem um louvor tão lindo a respeito disso. Que Deus, ele tá ali, né? No final do dia, ele vai visitar ali Adão, a Eva, para conversar, para saber do dia. Olha que lindeza, olha que cena linda. E eles sempre estavam ali conversando, eles viam aquele pôr do sol juntos, eles estavam ali tranquilos, de boa. Mas nesse dia tudo mudou, né? Deus foi visitá-los e eles se esconderam. E aí Deus pergunta, quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? E disse o homem, olha onde começa tudo, né? E disse o homem, foi a mulher que tu me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele não assumiu ali o erro dele, né? Ele comeu, ele podia ter dito, eu comi, eu errei. E é aqui que eu e você também pecamos, porque quando a gente erra, não é para justificar, para colocar a culpa no outro, que a gente tem mania de dizer, Senhor, mas tu sabes, né? Não deu para dar o dízimo, porque a gente está em crise, está em pandemia e tal. Em vez de só simplesmente falar, eu errei, eu pequei, eu caí. Não, começa a justificar, a colocar a culpa no outro. E foi isso que Adão fez aqui, né? A mulher que tu me deste, olha Deus, a culpa é tua, foi o Senhor que me deu esta mulher. É como se estivesse dizendo isso. E eu e você, a gente precisa assumir os nossos erros, a gente precisa confessar. Sabe, não dá para enrolar a Deus, não dá para enganar a Deus. Então, simplesmente que a gente possa ser direto, que a gente fale com verdade. Amém? Versículo 12. E disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore que eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez, Eva? E respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então, Eva agora já coloca a culpa na serpente, né? É uma verdade? É uma verdade que Adão falou também, mas é colocando a culpa, sabe? É tirando a sua autorresponsabilidade.
E aqui começa tudo, porque normalmente a gente conhece pessoas que nunca conseguem assumir a culpa, né? Que nunca conseguem, é sempre a culpa do outro. Foi o outro que bateu no meu carro, foi o outro que derrubou minha moto, foi o outro que fez isso, foi o outro que fez eu perder o emprego, foi o outro que fez eu perder o celular. Se a pessoa não tivesse ligado, eu não teria atendido e não teria caído o celular e quebrado. Se a pessoa não tivesse ligado, eu não teria atendido, não teria feito barulho e o ladrão não tinha levado. Então é sempre a culpa do outro. Ah, meu filho é assim porque meu marido criou ele assim, não deixava eu falar. É sempre a culpa do outro, isso é um grande problema. A gente tem que ter a nossa autorresponsabilidade, entender o que é responsabilidade nossa e fazer. Amém? Versículo 13. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez, Eva? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Então aqui eu faço parênteses e imagino que a cobra tinha, sei lá, perninhas, não sei, como uma lagartixa, não sei, como um largato, né? Tinha umas perninhas, porque agora tá dizendo que ela vai rastejar. Antes ela não rastejava, né? Ela devia andar, sei lá, ou voar. Será que ela tinha asa? E aí Deus continua e começa as maldições, colocou sobre a serpente, né? Você rastejará e do pó comerá todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, assim, Deus amaldiçoou aqui a serpente, né? Falou que ela vai rastejar, que ela vai comer do pó da terra, porque vai estar no chão todos os dias. E que vai colocar inimizade com a mulher, né? Ou seja, a mulher já não vai mais ouvir a serpente, na verdade vai correr, né? Porque quando a gente vê uma cobra, uma serpente, a gente morre de medo e corre, né? Geralmente é isso que acontece, não vai mais estar ouvindo, dá ouvidos à serpente. E também falou dessa descendência e que ferirá a cabeça e ela ferirá o calcanhar. Aqui já é algo muito profético, né? Já é Jesus na cruz pisando a serpente. Por mais que a serpente fira o calcanhar de Jesus, Jesus vai lá e pisa, esmaga a serpente. Aqui já é algo muito profético. A gente está em Gênesis, no primeiro capítulo, mas isso aqui já está falando do Novo Testamento. Quando Jesus veio, morreu na cruz e ali a serpente feriu o calcanhar. Mas quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, nesses 3 dias, Jesus ele foi no inferno, pegou as chaves da mão do diabo e ele esmagou ali a serpente Satanás. Glória a Deus por isso, amém? Então a gente viu aqui a maldição de Deus contra a serpente. Agora, versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Até então Eva nem tinha ficado grávida, né? Mas aí Deus já está falando sobre a gravidez. E muitas mulheres, 99% das mulheres têm dor de parto, né? Tem as contrações, eu já passei por isso, eu sei. São contrações terríveis, né? Mas são suportáveis, né? Muita gente diz que é insuportável, mas a gente consegue suportar. Então Deus fala justamente isso. Eu coloquei você na gravidez, você terá dores. Com sofrimento você dará à luz E a gente está aqui, né, quando Deus fala com Eva, que a partir do pecado dela, né, vai ter sofrimentos, dores de parto e também vai dar luz a filhos. E o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E lá no Novo Testamento a gente vê, né, que o homem que está ali é o cabeça, né, e o cabeça da mulher é Cristo. Então, que sim, nós precisamos viver em comunhão, em harmonia, mas de fato obedecendo, sendo submissas aos maridos. E aqui é uma das coisas que Deus falou. Deus falou à serpente, Deus falou a Eva e agora ele vai falar ao homem. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela e todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. E você comerá o seu pão até que volte à terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão, Deus deu aqui, né, maldições à serpente, à mulher e ao homem. A mulher que agora vai ter dores no parto e vai obedecer seu marido. Ao homem que antes não precisava plantar e colher, que não precisava ter esforço ali para estar se alimentando, agora sim vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que realmente
fazer as coisas, né, para ter, e assim será. Ele falou, maldita é a terra por sua causa, né? Você vai ter que cuidar, você vai ter sofrimento para se alimentar. E a terra vai ter ervas daninhas e você vai ter que cuidar disso. Você vai ter que fazer tudo com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão, ou seja, que você vai fazer, né? E do pó você veio e do pó você vai voltar, ou seja, você vai morrer, Adão. Antes você teria uma vida eterna, mas agora você terá uma morte que não é espiritual, né? É do corpo. O seu corpo veio do pó da terra e para ele vai voltar. Então a gente viu aqui os 3 tipos de maldições que Deus lançou para a serpente, para a mulher e para o homem. E aqui a gente sabe, né, que plantou, colheu, tudo que a gente fizer a gente vai justamente ter. Versículo 20, a gente está acabando esse capítulo. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Lembra que Adão ele dava nome, né, para os animais, ele dava nome para as plantas, para tudo que precisasse. E aqui ele deu um nome para a esposa, né, Eva, que é a primeira, né, a mãe de toda a humanidade. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui teve a primeira morte dos animais. Deus teve que fazer um sacrifício, e aqui também é profético, porque ele justamente, o sangue tem vida, né? Ele teve que sacrificar aqui um animal, não fala qual animal, de repente um cordeiro, e ali pegou a pele do cordeiro para vestir Adão e a sua mulher. E a gente vai agora para o Novo Testamento, quando Jesus foi o sacrifício vivo, e pelo seu sangue nós somos cobertas, né? Nós somos salvas pelo sangue de Jesus, pela morte na cruz. Então foi um cordeiro que foi morto por nossa causa, né? Aqui teve um animal que foi morto por causa de Adão e Eva, e ali um sangue para lhe cobrir os pecados. E lá no Novo Testamento a gente tem Jesus, que foi o cordeiro que foi morto e nos cobre com seu sangue. Amém? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Olha só que eu falei, o fruto da árvore da vida, né, que é a eternidade, está lá no Jardim do Éden também. Lembra que a gente leu recente em Apocalipse sobre isso, sobre essa árvore da vida que está lá no jardim também? Para mim é mais uma vez o Jardim do Éden, né, que é a eternidade. E a gente pode, quando a gente estiver lá, comer desse fruto e viver para sempre. Mas Deus está dizendo aqui que o homem não pode, ele não pode voltar para o Jardim do Éden. E é por isso que eles são expulsos, né? A gente vai ver aqui, versículo 23. E por isso o Senhor Deus mandou ir embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. E depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então a árvore da vida agora estava guardada, né, por querubins ali na frente do jardim que não deixariam Adão e Eva voltarem. Lembra que uma das coisas que Deus falou para Adão foi que do pó da terra ele vai voltar. Ele foi feito do pó da terra e para ele vai voltar, ou seja, vai ter morte. Mas se Adão comesse desse fruto aqui da árvore da vida, ele não morreria, nem Eva nem Adão. Seria inclusive mais inteligente que eles tivessem comido desse fruto do que da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas até então eles eram eternos, nem precisavam disso, né? Mas a serpente sabia, ela tem um alvo, ela tinha um projeto, ela tinha um plano e sabia o que tinha que fazer. Sabia que tinha que dar para Eva do conhecimento e do mal, né? Dessa árvore, e ali veio seduzindo Eva, e Eva caiu na armadilha, levou seu marido, e os 3 foram expulsos do paraíso. A serpente, Adão e Eva agora já não moram mais com Deus, já não tem mais contato com Deus, já não tem mais intimidade, não se relacionam mais. E aqui entrou o pecado e teve a queda do homem, e muitas coisas começam a acontecer a partir daqui. Aqui é o início de tudo, e eu e você precisamos estar ligadas, aprender, conhecer mais de Bíblia. Que o Espírito Santo venha te trazer mais revelações em nome de Jesus. Amém?